Bem, pessoal, então está gravando agora. Eu vou fazer uma breve descrição aqui sobre alguns pontos chaves, né, que eu destaquei em relação ao nosso workshop, né, os 3 dias que a gente teve junto lá. Então, assim, naturalmente, o que eu passar por aqui são pontos que vocês viram, né, mas são algumas questões que eu queria reforçar com vocês, que eu acho que é onde a gente mais precisa focar, né, durante a realização das estratégias de marketing digital de vocês, tá? Pessoal, apresentação super simples aqui, mas recapitulando que primeiro dia, né, a gente esteve junto lá no dia 15/6, a gente falou sobre jornada do turista, presença digital, falamos de estrutura digital para negócios de turismo e começamos a falar sobre a meta. No segundo dia, a gente finalizou sobre a meta, né, e tratou um pouco sobre Google. No terceiro dia, a gente entendeu um pouco das estratégias do Montes Capixabas, no sentido de planejamento, né? Falamos sobre Google Ads, eu passei muito brevemente ali sobre o Web Analytics, falei sobre o Google Analytics, né? E fizemos um exercício de planejamento digital, né? Então, um pouco do que a gente conversou agora em bastidores, né, antes da gravação, sobre como é importante a gente pensar antes de efetivamente ir para a plataforma, né? Então, em vez de a gente simplesmente fazer os impulsionamentos com pouco recurso, né, que a gente faz, então impulsionando ali 100, R$ 200 em cada post, de a gente pensar quanto a gente tem anualmente, quanto que a gente tem mensalmente, onde que a gente vai focar, o que que eu posso me planejar em relação a cada um desses impulsionamentos. Então, esse tipo de planejamento é, inclusive, um planejamento que traz mais insight para vocês e que certamente vai economizar recurso. No momento que a gente pensa melhor do que fazer, a gente está economizando, né, a verba que é destinada. Então, no dia de hoje, né, a gente colocou esse encontro online. Estou aqui com o Máximo, a Raíssa, a Carla e a Patrícia. Até rimou, né? A Patrícia, já tirei algumas dúvidas específicas, né? E aí fiz esse overview aqui para mostrar para vocês, tá? Pessoal, recapitulando, então olha só. Primeiro ponto que eu queria destacar, que eu já falei bastante para vocês durante o workshop, é aquela lógica do funil de vendas, funil de marketing, né? O funil de uma forma geral. O funil é aquela lógica que a gente entende, basicamente, que o comportamento do consumidor ele passa por estágios, né? Então, existe um estágio da pessoa que não conhece, depois a pessoa conhece e passa a considerar, depois a pessoa que já considera passa a fazer uma comparação e entra efetivamente no processo de compra, né? E a gente ainda tem um quarto estágio que eu poderia colocar aqui, são as pessoas que já compraram e que eventualmente podem voltar a comprar ou que podem comprar num volume maior, né? Então, entendendo esse funil, isso é uma lógica que é muito presente em toda estratégia de marketing digital, tá? Então, assim, quando vocês vão fazer um processo de criação de campanha, como eu exemplifiquei para vocês, é a primeira pergunta que as plataformas fazem. Então, qual que é o seu objetivo de campanha? Seu objetivo é destinado ao topo do funil? Então, você está querendo direcionar alcance, reconhecimento, visualização? Não, eu quero consideração. Então, eu quero que as pessoas curtam, comentem, compartilhem, salvem meu post. Quero que as pessoas entrem no meu conteúdo, no meu site, consumam o conteúdo e podem ir embora. Ou eu tenho um objetivo que é de conversão, eu quero contatos das pessoas batendo no WhatsApp, eu quero pessoas clicando no meu botão de vendas, eu quero que as pessoas visitem meu estabelecimento físico, tá? Só para fechar essa história aqui, é muito importante que a gente lembre do funil que, obviamente, o propósito dos negócios geralmente é vender mais. Só que a gente não pode pensar isoladamente nesse objetivo, porque é como nós fazemos as compras. Não é a primeira vez que vocês ouvem falar sobre uma marca que você compra sobre aquela marca. Então, dentro do contexto, né, dos empreendimentos que passaram pelo treinamento, é muito importante que a gente passe por todos esses estágios. Vocês fomentem isso, né? Como exemplo, eu falei lá para vocês de mulher para mulher, né? E sem completar o nome da marca, vocês já falaram o nome da marca, tá? Então, o funil é uma lógica muito importante, né, dentro desse contexto de marketing digital.
Segundo ponto que eu queria destacar é sobre SEO, né? Então, a gente falou sobre SEO, que é Search Engine Optimization, que são estratégias com as quais a gente vai escrevendo nas nossas plataformas, né? Para que o Google e outros mecanismos de busca, eles nos encontrem mais facilmente, tá? Então, eu gastei um tempo no primeiro dia falando sobre SEO, porque isso é uma forma onde a gente tende a aparecer de forma orgânica, ou seja, sem pagar para aparecer. E uma outra questão é que isso também torna as nossas campanhas do Google Ads mais baratas. Então, uma campanha, um site que ele está melhor performado, ele também se torna mais relevante e aí cai o nosso custo por clique, porque o nosso índice de qualidade do anúncio melhora, tá? Estou falando sem explicar cada um desses contextos, porque eu já expliquei no workshop, né? O que é índice de qualidade, o que é SEO, tá? Então, pessoal, SEO é muito importante, e lembrando que o SEO ele ainda vai ter uma relevância no contexto da inteligência artificial, né? Então, quando alguém procura por algum termo, então, o que fazer em Afonso Cláudio, por exemplo, quando ele faz esse tipo de pergunta, a inteligência artificial ainda utiliza os resultados, né, de busca orgânica para apresentar, né? Então, a gente ainda funciona muito bem no contexto de inteligência artificial, por mais que isso abra um novo capítulo bem extenso aqui, tá? Terceiro ponto que eu coloquei foi as tendências, né? Para vocês ficarem atentos às tendências de redes sociais, até dando um destaque até ali para o TikTok, né? Que eu exemplifiquei para vocês. Então, o TikTok ele já é acessado por mais de 65%, 68%, se não me engano, dos, dos usuários da internet que têm acima de 18 anos. Então, assim, ele vai crescer muito mais ainda nessa utilização, e a minha ressalva grande é: o TikTok ele inaugura uma nova forma de fazer redes sociais, que já está sendo aderida, né, pelo Instagram e por outras redes sociais, como o YouTube, inclusive. Então, assim, é muito importante que vocês fiquem atentos a essas tendências, lembrando que quem se posiciona antes tem a chance de se apropriar desse capital social antes, né? Então, é aquilo que eu comentei. Hoje é muito mais difícil crescer uma rede no Instagram do que foi no passado. A mesma coisa tende a acontecer com o TikTok. Então, se vocês querem crescer lá, esse é o momento ideal, tá? Pessoal, outro ponto, quem trabalha com turismo precisa levar em consideração as OTAs e plataformas de turismo de uma forma geral, tá? Lembrando que eu coloquei aqui dentro de OTAs, que é Online Travel Agencies, mas dentro das OTAs eu coloquei também as plataformas que não são necessariamente consideradas OTAs, né? Pensar ali no TripAdvisor, né? Por mais que nos faça venda, tudo é uma plataforma muito importante, tá? Então, as OTAs, certamente, para quem trabalha com turismo, elas estão ali no top de plataformas a serem utilizadas. Afinal, do mesmo jeito que hoje em dia tem gente que, em vez de fazer a busca por um produto no Google, a pessoa faz a busca por um produto dentro do Shopee, ou dentro da Shein, ou dentro da Amazon. A mesma coisa acontece nas OTAs. Quando a pessoa planeja uma viagem, muitas vezes a pessoa já planeja a viagem dentro do TripAdvisor, dentro do Booking, tá? Então, por isso que o OTA, ele é extremamente importante para todo mundo que pensar em ter uma estratégia digital. Coloquei também, fiz uma sugestão, né, até para uma provocação de vocês, de pensar assim, tá, então o que, que é uma presença mínima? Porque quando a gente fala presença digital, eu estou falando de tudo que é plataforma, canal e conteúdo que exista, né? Só que existe uma presença mínima ali para quem pretende atuar dentro do segmento de turismo, né? Então, é pensar, se a gente precisa de um perfil da empresa no Google, é muito importante, o OTA é muito importante, é importante que vocês tenham, né, o WhatsApp Business para atendimento. Espera aí que tem mais gente entrando aqui. Um minutinho. Cássia. E aí, Cássia? E aí, Cássia, bom dia, tudo bem? Estou fazendo um overview aqui sobre
sobre o que a gente viu nesses dias, tá? De encontro, e está sendo gravado, tá? Então, para disponibilizar para quem não pôde estar presente hoje. Então, pessoal, olha só, dentro desse contexto, eu estava falando sobre presença digital mínima, falei da importância da existência dos OTAs, falei sobre perfil da empresa no Google, falei sobre atendimento via WhatsApp Business, que eu considero como fundamental. Também considero que se houver a possibilidade de desenvolvimento de site, isso seria muito interessante, né, porque pudesse ser um porto seguro. E, obviamente, dentro do contexto de redes sociais, por mais que eu tenha acabado de falar sobre a tendência do TikTok, eu considero que seria interessante a presença no Instagram, porque ela ainda é a plataforma mais acessada, né? Então, que praticamente todas as pessoas que estão no presente em redes sociais do país estão no Instagram, assim. Então, se não 100%, mas está muito próximo ali, né? Entre 95% e 99% da totalidade de pessoas. Então, o Instagram ainda é a plataforma mais heterogênea no contexto de perfil de público e turista, tá? Então, por isso que eu considero isso uma presença digital mínima. Pessoal, outras considerações aqui são, quando a gente falou da meta, então, eu expliquei para vocês sobre o Business Manager da meta, né? Então, o Business Manager é aquela plataforma que vai fazer a administração de tudo que a gente tem de ativos que se relacionem a Instagram, Facebook, WhatsApp, tá? Então, assim, se vocês querem administrar as pessoas que têm permissão a essas plataformas, se vocês querem criar o canal oficial do WhatsApp, né, dentro, homologado pela plataforma da Meta, né, que isso é utilizado para várias funcionalidades. Se vocês querem criar o Pixel, né, o Pixel é aquele código que possibilita que a pessoa comece a navegar pela internet e ser impactado, e que a pessoa que permite você saber se a pessoa que viu seu anúncio comprou seu produto. Então, isso é o Pixel que faz isso, né? Então, o Business Manager é a plataforma que vai administrar tudo isso, tá? Muito importante que vocês tenham isso configurado. Lembrem que eu comentei sobre o real proprietário da sua conta, né, da sua página do Instagram, da sua página do Facebook, o real proprietário disso é quem tem acesso ao Business Manager, né? Então, é legal que todo mundo pare um tempinho para olhar sobre essa propriedade do Business Manager, até para se certificar que vocês têm a permissão sobre o uso disso, tá? Lembrando que, no caso, se vocês não têm esse acesso, a recomendação é que vocês entrem em contato com pessoas que no passado já tiveram acesso a isso, tá? Se ainda assim vocês não conseguirem o acesso ao Business Manager, existe a possibilidade de vocês fazerem requisição à Meta, tá? O processo é meio chatinho, vocês precisam levantar a documentação, enviar para a Meta, né? Antes disso, abrir alguns chamados e tudo, mas é possível fazer essa recuperação, tá? Então, o Business Manager é essa plataforma. Naturalmente, quando vocês pensam no Business Manager, vocês podem confundir com o Business Suite, que é uma outra plataforma da Meta, que tem a mesma cara, que tem nome parecido, então é muito natural que haja confusão nisso, tá? O Business Suite, ele vai dar, quando vocês entram ali, né, na estrutura de organização das contas da Meta, ele tende a te jogar primeiro para o Business Suite, tá? O Business Suite, ele tem funções similar ao Manager. No entanto, o Business Suite, ele vai te dar acesso às atividades que recorrentemente você faz. Por exemplo, tratamento de post, análise de interações, né, que acontecem tanto nas suas publicações quanto as mensagens são enviadas via Messenger, né? Vocês vão conseguir enfim, observar o que acontece no dia a dia nos perfis de vocês, tá? Então, o Business Suite tem essa característica, por isso que eu fiz essa distinção, tá? O Business Manager é muito importante para vocês, talvez vocês não estão familiarizados, só para vocês entenderem o que diferencia do Business Suite, tá?
Dentro de ambas as plataformas, existe uma terceira plataforma que é a conta de anúncios, tá? A conta de anúncios, ela é internalizada nessas plataformas e ela é uma plataforma independente. Só para confundir a cabeça de quem mexe, ela também é muito parecida com as duas outras plataformas, tá? Mas a conta de anúncio é onde efetivamente a gente vai criar os anúncios que são feitos, né? Por padrão, ela vai adotar posicionamentos que entreguem para o Instagram e que entreguem para o Facebook e ainda para uma terceira vertical que é o Audience Networks. Audience Networks é uma rede de sites, de aplicativos que utilizam a Meta para exibição dos seus anúncios. Mesma coisa acontece com o Google, né? 16 graus? Via Google. 16 graus? Carla, você tá com o microfone aberto. Foi mal. Carla, não, tranquilo. Mas já deu para saber que tá frio aí. Mas 16 graus. 16? É, porque tem um relógio agora digital na prefeitura que coloca a temperatura. Para você ver, eu acordei cedo hoje, aqui devia ser mais ou menos 5 horas da manhã, estava 16 graus. Aí 10 da manhã está 16, né? Você vê, imaginar quanto que estava hoje 5 e meia da manhã aí, hein? Né? Pois é, mas aí, pessoal, olha só. Então, a conta de anúncios é onde efetivamente a gente vai fazer a criação dos anúncios, né? Não sei se vocês lembram, mas eu exemplifiquei que a estrutura das campanhas de anúncio da Meta, ela sempre utiliza aquela hierarquia, né? Então, a gente tem a campanha, onde nas campanhas a gente vai determinar o objetivo da campanha, né? Eu não coloquei aqui nessas anotações, mas aí vocês vão lembrar que o objetivo é aquilo que eu exemplifiquei, que são alcance e reconhecimento, engajamento, conversão, tráfego, captura de lead, promoção de aplicativo e vendas, né? Então, esses são aqueles objetivos que a gente vai selecionando na meta no momento que a gente vai ativar a campanha. Antes de começar a gravar aqui também, gastei um tempo conversando com a Patrícia, com o Máximo e com a Raíssa, falando sobre como, durante a nossa estratégia de criação das campanhas, é interessante que a gente possa, eventualmente, agrupar as campanhas que a gente faz. Então, por exemplo, se eu recorrentemente faço campanhas de visita ao perfil, eu não preciso criar várias campanhas de visita ao perfil. Eu posso criar uma única campanha de visita ao perfil e fazer as variações dentro do conjunto de anúncio do anúncio. Então, a minha campanha vai ser um único objetivo de visita ao perfil e eu posso destinar nos conjuntos de anúncio valores específicos para cada um. Então, tipo, para que isso é bom, para que isso é ruim? Isso, assim, antes de tudo, vocês podem fazer do jeito que facilitar a criação mental de vocês, o acompanhamento. Eu acho que essa é a máxima, né? Então, assim, se para vocês é mais fácil criar um para cada um, podem continuar desse jeito. No entanto, em termos de boas práticas da meta, é interessante que eu crie uma campanha, mantendo o objetivo dela, e eu crie os conjuntos que sejam correspondentes. Ou seja, sempre crio uma campanha cujo objetivo é o tráfego destinado à visita do perfil. Então, se eu tenho essa campanha, depois eu posso criar um conjunto que determine para diferentes perfis de público, ou eu posso criar conjuntos que façam determinação de valores específicos, ou que façam determinação de posicionamentos específicos, tá? A Raíssa e o Máximo me perguntaram sobre teste AB, quando a gente estava antes da gravação. Falou, Rodrigo, fala mais sobre o teste AB. O teste AB, basicamente, vai ser uma variação, a gente vai selecionar alguma variável aqui, e aí, por variável, entenda, ou eu vou variar o meu anúncio, o criativo, né? Ou eu vou variar o meu público, ou eu vou variar o período de veiculação, ou eu vou variar o valor que eu coloco, ou eu vou variar a forma de contato, ou eu posso até variar o objetivo, que é o nível mais alto, né? Então, quando a gente fala de variação,
de seleção de variáveis, o ideal é que eu selecione uma dessas para trocar e ver se o desempenho da minha campanha melhora ou piora, tá? Antigamente, o Google tinha uma plataforma chamada... me fugiu o nome. Google Teste Mais Site, eu acho. Enfim, esqueci. Mas o Google tinha uma plataforma no passado, que era uma plataforma de teste AB, que ela fazia o seguinte: suponha que eu quero visitar o sítio dos Palmitos, tá? E aí eu quero saber se se o doce de palmito ou se algum outro prato de palmito, qual deles é o que é mais bem aceito pelo público. Então, pensa que no sítio dos palmitos, o destaque principal era a informação sobre o doce de palmito ou sobre alguma outra coisa de palmito. Sobre a cachaça de palmito, vai. Não sei se existe, mas eu vou... Ainda. Licor de palmito, pode ser? Também não temos ainda, mas vou providenciar. Então, me fala um outro produto aí, Cássia. A cerveja. Cerveja A de cerveja palmito. Jutara Beer, Tá. Então, a Cássia quer saber se o que sensibiliza mais o público, se é o doce de palmito ou se é a Jussara Beer. Então, acontecia o seguinte: entrei no site, o Rodrigo via a Jussara Beer. E aí, a Patrícia entrava no site, ela via o doce de palmito. E aí, o Máximo entrava no site e via a Jussara Beer. E aí, a Carla entrava via o doce de palmito. Então, a plataforma, ela automaticamente já entregava um banner para cada pessoa que acessava. Isso, depois de um tempo, ele conseguia mostrar coisas no seguinte sentido: falou, ó, quando aparece a Jussara Beer, a pessoa fica 10 segundos a mais no site. Ou quando aparece o doce de palmito, geralmente ele é clicado 30% mais do que a Jussara Beer. Então, o Google, no passado, tinha essa plataforma que ele mostrava esse desempenho dos dois, né? Isso é um teste AB. Então, quando eu venho para o meu anúncio e eu quero validar o que dá mais resultado, é basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, seria eu criar uma campanha com objetivo de clique, qualquer objetivo, que eu destinasse o mesmo público para os anúncios, né? Que eu destinasse o mesmo valor, o mesmo período, os mesmos posicionamentos. Internamente, eu colocasse 2 anúncios. Um anúncio da Jussara Beer e outro anúncio do doce de palmito. Depois de um tempo de campanha, depois de 15, 20, 30 dias, eu vou conseguir olhar os 2 anúncios e perceber qual anúncio está performando melhor, tá? Então, se o anúncio, se o Jussara Beer está melhor, isso já é um insight até para a Cássia, eventualmente, colocar na vitrine dela a Jussara Beer na frente, tá? Então, assim, o teste AB, que foi perguntado pelo Máximo e pela Raíssa, foi basicamente nisso. Como que a gente pode usar para melhorar, tá? Pessoal, é o seguinte, teste AB, ele vai funcionar melhor quando vocês têm campanhas que elas são mais extensas, tá? Você vai fazer um teste AB para uma campanha que dura 15 dias, aí não sei se vale tanto a pena, assim. Você não vai ter, talvez, insumo para entender e rodar melhor. Então, Festival do Sítio dos Palmitos. Se estiver acontecendo o Festival do Sítio dos Palmitos, você vai fazer 15 dias de funcionamento por dia dos Palmitos, eu não sei se compensa tanto fazer esses testes AB, tá? Talvez faça mais sentido com uma campanha de divulgação do Sítio Palmito, que ela é mais linear, e aí você vai tentando aprimorar o desempenho dela com base nessas variações que você pode testar ao longo do tempo, tá? Então, pessoal, deixa eu só entender uma coisa. Nesse teste AD, quer dizer, AB, AB de bola, né? isso. Quando é que a gente sabe se vale a pena, assim, quando a gente vai montar um anúncio, né? Quando é que a gente identifica na construção do anúncio que vale a pena fazer o teste? Tá. Olha só, se a gente for levar em consideração, Cássia, variação, eu exemplifiquei um monte de variável que a gente pode ir testando, né? Eu falei anúncio, público, eu fui exemplificando. A variação de anúncio, a gente sempre é recomendável fazer, tá? Então, sempre é recomendável que você crie uma campanha com objetivo, público, e que no final, em vez de você subir um único anúncio, que você suba mais de um criativo, né?
Porque isso vai facilitar a engenharia da meta, identificar qual é o carro vermelho, qual é o carro preto, qual é o carro branco, né? Na minha analogia, né? Sim. Então, assim, sempre é bom você testar criativos, que ele vai conseguir perceber diferente, tá? Aí você perguntou, tá, mas quando vai fazer sentido? Eu sinceramente acho que faz sentido quando você já veicula algum tempinho. Se você está fazendo seu primeiro exercício, seu segundo, seu terceiro, seu 10º exercício, eu não sei se vale muito a pena você testar. Porque eu estou falando muito sobre teste AB, porque, assim, contexto da Canal Tours, que eles já fazem com recorrência, eles já saíram da inércia e já estão buscando, mais do que a veiculação, o desempenho, entendeu? No caso da Patrícia, é a mesma coisa, ela já faz, assim, na hora que eu abrir aqui da Rural Tours, você vai ver que já tem, sei lá, mais de 10 anúncios feitos no último mês. Então, nesse caso, com a Patrícia, ela já saiu do Do nível zero, convencional. né? Do nível zero. Exato. Ela já saiu do convencional no desenvolvimento de campanha, e para ela já está dando um passo a mais na busca por desempenho, entendeu? Então, no seu contexto, eu não me preocuparia tanto com o teste AB agora, porque eu acho que primeiro você precisa fazer o primeiro anúncio e ver, e se impressionar. Que desafio enorme. Eu acho que primeiro você tem que ativar e se impressionar com uma visualização de 100 mil pessoas vendo Sítio Palmitos, entendeu? Tá bem. Aí você vai ver que 100 mil pessoas viram e que 2.000 clicaram e que 2.200 entraram em contato com você. Isso já vai ser muito legal. Então aí, deixa aparecer mudar de faixa, entendeu? Vai progredindo, né? Devagar, Exato, né? exato. Legal, obrigada. Tá? Né? Então, olha só. Aí, só recapitulando. Então, campanhas, eu vou definir objetivo. Nas contas, a gente define qual que é o público, né? Lembrem que o público, eu puxei aquela setinha para falar que era afinidade, interesse e comportamento, né? Então, dentro da definição de público, vocês podem trabalhar com comportamento, que, ou seja, entregar publicidade para pessoas que trabalham com o turismo, que o turismo tem o turismo como empregador, né? Você pode fazer uma campanha, entregar publicidade para pessoas que estudaram direito, tá? Isso é um comportamento. Você também pode entregar publicidade para uma pessoa que tem um filho de 0 a 6 anos, ou que tem um filho de 16 a 20 anos, eu não lembro exatamente a idade, mas ela tem seus filtros para você fazer isso, tá? Então, assim, você vai construir público, afinidade, interesse e comportamento. Muito importante, a meta, ela vai tentar facilitar a vida de vocês em tudo que vocês fazem, tá? Quando eu digo que ela vai tentar facilitar, ela vai tentar automatizar algumas coisas que vocês podem decidir. Então, o público, via de regra, quando a Cássia estiver configurando o público, a meta já vai entregar o público que ela acredita. Aí vocês lembram que eu coloquei no print, não sei se eu mandei para vocês, se não mandou eu vou mandar, mas tem uma áreazinha específica ali, né, editar públicos, onde a gente vai editar e vai conseguir alterar, a gente manualmente escrevendo o que a gente quer alcançar de público, tá? Consideração. Também acho que isso é uma questão aprimorada. Para quem está criando pela primeira vez, usem a facilidade que tanto o Google quanto a Meta te dão, de criação automatizada, né, de facilidade de público. Então, acho que é importante para vocês pensarem nisso, tá? Porque senão fica aquele susto, muita coisa a administrar. Tá? Então, usando só o processo básico de criação, a gente já vai ter uma peça publicada. Pessoal, então, nas contas de anúncio, a gente vai selecionar o público que a gente direciona, a gente vai selecionar posicionamento. Lembrando o que é posicionamento? Posicionamento é onde sua publicidade é exibida dentro da meta. Onde sua publicidade aparece no Instagram, no Facebook e no Audience Networks. Tá? Então, os posicionamentos. A minha recomendação para alcançar a totalidade de posicionamentos é que vocês subam 3 formatos de arquivo. Um formato quadrado, 1000 por 1000, tá? Vocês subam o formato 16 por 9, que é o formato 16 por 9, né, que é
uma proporção horizontalizada, e um formato de 9:16, que é o formato dos stories. Então, fez 1000 por 1000, adaptando essas duas proporções de formato, você vai ter 3 anúncios que você vai conseguir chegar à completude de todos os posicionamentos que a Meta te entrega. Então, salvo engano, são 21, acho, 21 ou 28. Então, nesses 28 posicionamentos, você vai entregar a sua publicidade em tudo que é formato e espaço ali. Mais uma questão. Se você entrega em todos os posicionamentos, a tendência é que você apareça mais e que você pague menos. Por isso que eu falo para entregar todos os posicionamentos. Como assim, Rodrigo? Como que eu vou aparecer mais? Pode ser que o Rodrigo está no celular dele, pode ser que eu não entre no Instagram ou que eu não entre no Facebook durante os 15 dias anteriores a uma campanha de divulgação do Festival no Sítio dos Palmeiras. Pode ser que eu não acesse. Mas, por outro lado, o Rodrigo vai baixar um aplicativo que ele usa sempre, que é um aplicativo de jogo, ou que é um aplicativo de, sei lá, acompanhamento de investimento, sei lá. Por meio do Audience Networks, a Cássia selecionou 3 formatos e está jogando a publicidade lá no Audience Networks. Então, aparece para o Rodrigo. Por isso que eu estou falando, pode ser que o Rodrigo é uma conta que ele não seria, via de regra, impactado por todos os posicionamentos. No momento que você usa todos os posicionamentos, no momento que você usa todos os criativos possíveis, você acaba ampliando esse impacto, tá? Pessoal, para finalizar, dentro da estrutura de anúncios, a minha recomendação é que a gente utilize mais de um criativo, como eu exemplifiquei para a Cássia, tá? Então, eu estava conversando antes, né, com a Patrícia, e a gente estava falando de um anúncio que ela usou Rios e outro anúncio que ela usou Carrossel, e a gente estava fazendo uma comparação entre os dois. Então, é interessante que a gente faça esses exercícios, tá? Pessoal, isso aqui eu já falei, então, criação de público, a Meta vai automaticamente recomendar. Lembra de usar mais um criativo de anúncios, né, que foi o que eu exemplifiquei também. Quando a gente for criar Dark Post, pensar minimamente nessas 3 proporções, então quadrado, 16:9, 9:16, e a decisão do objetivo que a gente vai criar, né? Então, esse ponto 4 aqui foi basicamente para eu fazer uma correspondência da criação do anúncio com a primeira coisa que eu mostrei para vocês nessa gravação. A primeira coisa que eu mostrei foi o funil de vendas e o funil de marketing, eles são importantes para o marketing digital. E aí o que eu estou mostrando para vocês preciso criar um anúncio agora. Primeira coisa que você precisa decidir, qual é o meu objetivo? Eu quero para alcance, para engajamento, para conversão, para contato direto. Então, essa é uma decisão que vocês têm que tomar, tá? Como que vocês acessam isso? Aí você entra em business.facebook.com. Lembrando, gente, vocês vão entrar em business.facebook.com, a Meta surpreende a gente. Tem gente que vai entrar aqui e vai cair no gerenciador de negócio. Tem gente que vai entrar aqui e vai cair no Business Suite, tá? Então, isso pode variar. Mas agora vocês já sabem que gerenciador de negócios, Business Suite, conta de anúncios. Isso que é mais importante, tá? Se vocês precisarem de uma configuração aprimorada, imagino, né, que na maioria dos casos vocês devem ter algum fornecedor que vai ajudar vocês. Então, eu espero que o fornecedor entenda melhor sobre isso, tá? A não ser no caso, por exemplo, que me parece que o pessoal da Canal Tours, da Patrícia, que já estão bem avançados em relação a isso, aí vocês podem dar uma futucada ali, experimentar o que faz o quê, tá? Pessoal, uma outra coisa a Meta, ela dá muito bug. Isso aí, né, assim, de vez em quando a gente não entende por que uma coisa não funciona, e isso acontece, entendeu? Nessas situações, eles também restringem muito o acesso a contato. Isso é uma coisa meio chata de conseguir. Depois eu vou tentar pegar um link para vocês, que é um link que, via de regra, ele já manda direto para o contato WhatsApp, tá? Então, desculpa, contato Messenger, né? Então, os chamados geralmente são abertos pelo Messenger. Vou tentar recuperar esse link para vocês, porque se vocês tiverem alguma dificuldade, né? Então, a gente comentou, a Ávila, né, comentou durante o curso sobre
a programação de publicação dentro do Business Suite não estar publicando vídeo, ou estar publicando vídeo sem som, alguma coisa assim. Então, isso é um probleminha que a plataforma dá, sabe? Dessa forma, de vez em quando acontece algum problema, tá? Precisa acessar na Meta, então business.facebook.com, tá? A chave de acesso sempre é o Facebook de vocês. Sempre não. Mas a chave de acesso, via de regra, é o Facebook de vocês. Por isso que, por mais que vocês não tenham a conta ativa do Facebook, é interessante que vocês, pelo menos tenham uma lá para acessar essas plataformas, tá? Então, recapitulando, porque eu não coloquei isso na frente. Tudo que vocês vão acessar de produto do Google, vocês vão usar a conta do Gmail, tá? Tudo que vocês utilizarem na Meta, vocês devem utilizar a conta do Facebook de vocês. Pessoal, eu vou mostrar para vocês a interface, né, de acesso aqui da Meta. Só que antes de eu mudar aqui, eu queria saber se até aí está ok, se tem alguma consideração pontual. E daí, daqui a pouquinho eu vou fugir da Meta. Alguma coisa? Não? Então tá. Por mim tá tudo certo. Joia. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora, espera um minutinho, aqui. Pessoal, então olha só. Olha só. Então, aqui, a gente está visualizando a interface da conta de anúncios, tá? Nessa conta de anúncios, como eu exemplifiquei para vocês, então temos estrutura uma abinha de campanhas, uma abinha de conjunto de anúncios e uma abinha de anúncios, entendendo que a gente está falando de internamente, né? Então, é uma hierarquia essa organização. Pessoal, olha só, esse anúncio aqui que eu selecionei agora foi o anúncio que a gente fez durante a campanha, tá? Então, eu tinha até recomendação aqui que eu intencionalmente não mexi para a gente olhar junto. Então, a gente vai dar uma olhadinha nesse anúncio que foi criado. Uma consideração só que eu queria colocar é esse aviso de erro de conjunto de anúncio, ele dá um sustinho na gente, né? Quando a gente olha assim, você fala, meu Deus do céu, a campanha tem alguma coisa que invadiram, o que aconteceu na minha campanha, né? Pessoal, isso aqui é o seguinte, quando houver isso, você pode analisar internamente o que é que está impedindo essa campanha de veicular, tá? Nessa circunstância aqui, ele já está avisando que são erros no conjunto de anúncios, tá vendo? Ele poderia colocar que são erros no criativo também. Não tem uma questão assim única que aparece esse erro. Então, por exemplo, se faltar grana na conta, vai aparecer erro de anúncio. Se houver mudança de público, isso vai acontecer erro de anúncio. Ah, mas como assim mudança de público? Por exemplo, pode ser que na época que a Patrícia criou esses anúncios, ela direcionou a um perfil de público que, por algum motivo, a Meta mudou a configuração e esse público parou de existir. Então, exemplo. Se suponha que a Patrícia criou um público no qual ela definiu um comportamento que são pessoas que trabalham em serviço público, funcionário público. E aí, por algum motivo, ela criou essa campanha 3 meses atrás, e numa atualização de público, a Meta tirou isso, tirou essa possibilidade. Mas que ela tira essa possibilidade, vai dar esse erro aqui. Que aí vai falando assim, ó, você não pode continuar usando esse anúncio nessa questão, entendeu? Então, isso daria um erro de conjunto de anúncio. Ou um outro exemplo. Suponha que a Patrícia criou um anúncio, estou te usando de exemplo o tempo todo, né, Patrícia? Suponha que a Patrícia criou um anúncio, e aí no momento que ela foi selecionar o criativo, ela selecionou um criativo que estava publicado no feed. E aí, algum tempo depois, ela vai lá e oculta aquele post. Ou ela vai excluir aquele post da timeline. No momento que ela faz essa exclusão, também vai aparecer um erro aqui. Então, sempre que houver um erro, tem que clicar ali e ver o que está acontecendo, tá? Mas, galera, olha só. Então, quando eu criei isso aqui em sala com vocês, eu utilizei um padrãozinho de nome para facilitar a identificação, né?
Então, assim, por que que é importante que a gente utilize esse padrão? Por conta disso aqui, ó. No momento que você bate o olho em todos, você vai saber o que é quando você criou. E por que que é importante a gente definir nomes específicos para conjunto de anúncios? Por conta disso aqui, ó. Se eu estiver comparando campanhas diferentes e clicar em conjunto, ó, tá vendo? Como existe um padrão aqui, eu não vou saber muito bem de qual campanha vem, tá vendo? Então, assim, os três estão com asteriscos ali, a gente não vai saber muito bem o que que é o quê. Mesma coisa também pode acontecer com anúncios. Os anúncios, tá vendo? Novo anúncio de alcance, tráfego, engajamento. Então, assim, o ideal quando a gente cria uma campanha é que a gente dê um nomezinho para ela. Então, por exemplo, quando a gente faz teste AB de criativo, geralmente eu boto assim, anúncio 1, 2, 3, 4, 5, ou bota Rural Tours 26, tráfego, anúncio 1, anúncio 2 e tal, que aí vai facilitando, quando a gente compara muitos anúncios de campanhas diferentes, facilitar a identificação do que é, tá? Então, voltando aqui para o anúncio que foi criado pela Patrícia, primeira interface que eu estou olhando é de campanhas. Então, olha só. Primeira coisa, tem uma recomendação aqui para a gente. Vamos ver o que ele está recomendando. Olha só. Inclua vídeos e imagem na sua campanha para ajudar a conseguir mais conversões pelo valor investido. Tente usar um mix de anúncio, imagem e de vídeo no conjunto de anúncios. Ou seja, olha o que a Cássia acabou de perguntar agora há pouco. Rodrigo, quando que eu sei que eu posso fazer teste AB? E aí eu expliquei para ela o seguinte, sempre quando a gente vai criar, sempre que a gente cria uma campanha, os anúncios, é sempre recomendado que a gente crie variação. E é exatamente o que ele está pedindo, tá vendo? Está pedindo para a gente criar variação em vídeo, ele está pedindo para colocar vídeo, na verdade que a gente não botou, entendeu? Então isso vocês vão ver que sempre acontece. Você cria uma campanha estática, ele pede para criar carrossel. Você cria só carrossel, ele pede para colocar um vídeo. Você só cria o vídeo, ele pede para criar uma peça estática. Então, isso ele sempre vai pedir, tá? Justamente recomendando o melhor desempenho, tá? Galera, olha só. Então, aqui, uma coisa que eu comentei agora há pouco, antes da gravação, sempre que eu comparar resultados, esses resultados eles vão mostrar índices diferentes. Então, por exemplo, eu criei uma campanha de alcance. A Patrícia criou uma campanha de tráfego. Então, se eu comparar os dois, ele está mostrando 115 mil e está mostrando 296. Deu para entender que não dá para comparar, né? Então, se eu quero comparar, eu tenho que comparar alcance com alcance. Vou comparar alcance com alcance, tá? Nessas circunstâncias aqui, botei 115 mil de impressões, contas alcançadas, com 7.600 contas alcançadas. Não sei se vocês lembram quando eu comentei. Eu falei o seguinte, gente, por que que a decisão do objetivo é importante? Porque quando você pede alcance, ele te entrega alcance. Quando você pede visita, ele te entrega visita. E esse aqui é um ótimo exemplo. Você vê que a Patrícia pediu visita e ele não necessariamente entregou alcance. Ele se preocupou em entregar visita. Tá? Então, olha só. O que é a frequência? A quantidade de vezes que apareceu. O anúncio de reconhecimento apareceu praticamente 2 vezes por pessoa. O outro apareceu 1,5 vezes por pessoa. Né? O custo por resultado, também não posso fazer a comparação crua aqui. Porque, nesse caso, a gente pagou R$ 2,38 por cada 1.000 impressões. Né? Isso aqui é uma variável comum do marketing, também chamada CPM. Então, assim, quanto que paga-se para atingir 1.000 pessoas? Em cima, a Patrícia pagou 41 centavos por cada pessoa que visitou. Tá? Galera, a Patrícia pagou R$ 120 na campanha do post, pagou 273 no outro. Quando a gente fala de impressões, um teve 11 mil impressões, o outro teve quase 230 mil, ou seja, 230 mil vezes apareceu para 115 mil pessoas. Por isso que a frequência é quase 2. Tá? Olha como eu falei que não dá para comparar as campanhas, porque a campanha da Patrícia teve um custo por mês de R$ 10. A outra campanha teve 1,19. Então, assim,
Eu realmente preciso olhar para isso, porque, principalmente se vocês contratarem fornecedor, tá, gente? Porque senão você pode falar que uma campanha não está boa, mas é porque o objetivo dela é distinto. Tá? Não significa que sempre a peça que está ruim ou o público está inadequado. Quantidade de cliques no link, ou seja, a Patrícia investiu 100 e pouco, teve 310. A minha campanha de reconhecimento, que eu fui para 250, teve 148. De novo, mesma situação. Né? Custo por clique, tá vendo? E aí tem outros indicativos. Ó. No total, a campanha do alcance teve 400 cliques e a campanha de cliques teve 351. Ô, Rodrigo, mas você não falou agora há pouco que foi menos, foi 100? Por que disso? Porque tem. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Cliques no link, 148, e cliques todos, 400. Qual que é a diferença disso? Uma coisa é a pessoa ver o botão, conheça a Rural Tours, clicar e ir para o site. Clique no link. Outra coisa é a pessoa ver o post, clicar no perfil da Rural Tours. Ou a pessoa clicar para expandir e ler a legenda inteira. Ou a pessoa clicar para ver maior. Entendeu? Esses são todos os cliques. E cliques no link é só o clique. Então, ou seja, todos vai incluir cliques no link e todos os outros cliques. Tá? Pessoal, beleza, tá aqui. Uma consideração. Se vocês clicam aqui e vêm para conjunto de anúncio, olhar os resultados internamente, pode ser que aqui a gente tenha outros indicativos, tá? Mesma coisa acontece para anúncio. Você vir para cá também pode ser que tenha outros indicativos aqui dentro. Ah, Rodrigo, mas eu estou querendo um indicativo que não está aparecendo para mim. Como é que eu faço? Vocês podem vir aqui, ó, coluna de desempenho e personalizar colunas. Então, para que eu vou personalizar colunas? Por exemplo, a gente estava comparando duas campanhas diferentes ali. Uma campanha de visita, de tráfego, e uma campanha de alcance. Se eu quiser saber quanto alcance gerou de visita ao perfil, eu posso personalizar a coluna, trazer a coluna visita ao perfil, e aí eu comparo as duas, entendeu? Então, personalizar a coluna vai funcionar para isso, tá? Galera, vou fechar a meta. Pode ser? Porque aí, senão tem mais um monte de coisa. Quer falar, Patrícia? Não, Não? não. Tá. Eu ia falar, sugerir isso mesmo, que a gente está com. Tempo Tá chegando às apertado. 11, né? Vamos, olha só. Então, dentro do Google, o que a gente faz? Primeira coisa, acessa o Google, ads.google.com. Minha recomendação, primeira coisa, antes de começar a fazer o Google, de buscar aquele benefício para investimento. Não sei se vocês lembram. Quando vocês entram no ads.google, vai aparecer na barra superior uma recomendação de benefício para novas contas, né? Então, assim, para quem está criando a conta nova, uma ótima dica é isso, tá? Pessoal, é o seguinte, o Google ele vai ter uma interface muito mais simples e ele vai ter uma interface mais completa. Salvo algumas situações, por exemplo, até o próprio pessoal do canal Tours que já usa, a minha recomendação é que vocês possam ir para mais, e a Patrícia também, né, que já usa, mas que vocês possam ir para a versão simplificada. Que a versão simplificada ela vai reduzir muitas questões que possam ser ponto de fuga e de dispersar, tá? Então, o processo de criação da campanha é aquele exercício que a gente fez para o Sítio dos Palmitos durante o encontro. Então, ele vai ser muito básico, pedindo cada etapa, para a gente chegar na etapa final e ter uma campanha publicada. Então, a minha recomendação é que vocês criem por aí, tá? Posso Claro. pedir para você voltar um pouquinho? Aqui, ó, antes de criar sua conta, busque o benefício para investimento. Isso aparece aonde a gente vai fazer isso lá, Uhum. isso na plataforma? Aqui, ó. Quando você vai entrar, ele aparece esse aviso aqui, ó, em destaque no azul, tá vendo? Tá. Então, no meu caso aqui, ele é super restrito e ele não vai me dar esse benefício para as contas que eu já tenho. No entanto, se eu criar uma nova conta, ele vai me dar esse benefício, tá? Tá Então, bom. por exemplo, para mim está aparecendo os 880. Uma dica, quando vocês forem fazer esse processo, peçam outras pessoas para testarem, entrar.
que no meu caso aqui ele deu 880, porque ele já reconheceu que a conta do Rodrigo é uma conta que já cria. Então ele me dá um benefício meio restrito, assim. Só que às vezes você entra e ele te dá um benefício maior. Então esses benefícios ele varia um pouquinho, pelo menos aparentemente. Então você dá uma olhadinha qual que é o melhor benefício, tá? Tá bem. Lembra que eu falei o seguinte, você pode criar via ads.google.com ou você pode buscar o seu negócio no perfil da empresa do Google e dentro do seu negócio clicar no botãozinho anunciar. Ele também vai funcionar por ali, tá? Então, dentro do perfil da empresa do Google, você pode acessar o Google Ads e criar a sua campanha também. Então, vai funcionar do mesmo jeito. São dois caminhos que vão dar no mesmo lugar, tá? A vantagem de você já ter a conta do perfil da empresa no Google é que você vai ter textos, descrições, tudo agilizado. Se você tiver foto, ele vai puxar foto para publicar. Então, tem muita coisa que ele beneficia, tá? Se você já tiver a conta do perfil da empresa no Google. Lembra que o que eu falei agora há pouco. Acesso à meta acontece pelo perfil do Facebook, acesso ao Google pelo Gmail. Então, assim, se vocês não têm um Gmail, criem um Gmail para usar para essas funcionalidades de produtos do Google. Você vai acessar o Google Ads, o Google Analytics, o Google Trends, se o caso for. Aí mais para frente, vocês vão usar o Google Tag Manager, vai usar o Search Console, que são outras plataformas mais aprimoradas do Google, tá? Então, assim, isso tudo converge, né? Então, por exemplo, no processo que quando você começa a criar, ele já puxou aqui o perfil do Rodrigo no YouTube e perguntou, Rodrigo, Sítio dos Palmitos é esse aqui no YouTube? Que eu encontrei que você tem permissão nele. Então, pessoal, quando vocês têm tudo vinculado ao Google, isso facilita muito a criação, tá? Mesma coisa que acontece com a Meta. O Google também vai dar configurações automatizadas para vocês, tá? Então, essas configurações automatizadas, elas tendem a simplificar a vida de vocês. Mesma coisa que eu digo ativa a campanha, depois volta lá para analisar o que está dando resultado, sabe? Se a gente ficar com aquele negócio, mas se entrar errado, vai clicar e eu vou perder R$14. Gente, isso vai acontecer. A Então, campanha... grande temor, tá? Eu chego nesse momento e eu não me sinto segura de ativar isso para formalizar, vamos dizer assim, a minha campanha. Entende? Perfeito. Perfeito. É natural, Cássia. Isso as pessoas têm dúvidas. Só que... Vai que eu clico errado e sai mais do que eu quero investir naquela campanha. Por isso que eu falei para vocês fazerem Pix ou, se tiver a possibilidade, boleto. Porque você vai ficar mais segura que você não vai gastar mais do que aquilo. Entendeu? Entendi. Tá E aí, só que o que eu queria te falar é o seguinte. Não é nem só ads e meta. Mas se você imprimir panfleto e deixar na recepção, vai acontecer isso. Vai pegar uma pessoa que vai pegar por pegar, que vai jogar fora na primeira lixeira. Então, assim, sempre quando você faz uma publicidade, você está suscetível a isso. Uma pessoa que não tem a ver, baixar o conteúdo e clicar inadequadamente, tá? Faz parte do processo de aprendizado mesmo da campanha, entendeu? Pois é, mas aí quando eu restringo isso, né, a Pix, ou o que você falou mais? Boleto, Uhum. eu já gera uma certa segurança para eu navegar nesse processo, Exatamente. entendeu? Exatamente. Ok, então tá. Tá? Obrigada. Então, opta por isso, assim. Porque o meu receio é assim, às vezes você não tem muita familiaridade, está Sim, nervosa, aí você quer botar R$200 e bota um zero a mais. Aí, sem querer, programa a campanha errada e gasta 2.000. Ou então você bota R$200 com valor automático, você esquece de voltar ali, quando você volta já foi 10 meses, aí gastou 2.000, entendeu? Então, por perigo. isso que o Pix, no momento que acabar, a campanha sai do ar. Entendeu? Aí fica mais seguro de se fazer assim. Tá bom, De obrigada. novo, existe a possibilidade também de você colocar um cartão e recomendar o pagamento manual. Existe a possibilidade de fazer isso. Só que, por segurança, eu estou falando para fazer Pix. Entendeu? Também acho que é mais seguro. É mais seguro. Mas aí, pessoal, então olha só, a configuração automática. Nesse modelo automático do Google,
de novo, ele vai decidir o que ele recomenda para a sua situação. Então, ele vai entregar no Google, na pesquisa, né, no Google Search, vai entregar no YouTube, vai entregar no Display, no Gmail, no Maps. O que ele vai te fazer para isso é o seguinte, quando você começar a configurar, ele vai pedir fotos, se tiver vídeo, ele vai pedir vídeo, ele vai te pedir textos, ele vai te pedir palavra-chave. Então, ele vai complementando tudo e ele fala, pronto, aqui eu tenho informação para entregar onde eu acho melhor. Entendeu? Claro que, num nível mais avançado, você vai poder escolher onde você quer. Tá? Só que, de novo, para começar, eu acho que seria melhor vocês entregarem tudo e deixar ele funcionar. Questão, pessoal, que recentemente, nos últimos, sei lá, 5 anos, nem tão recentemente mais, né? Mas há pouco tempo ele inaugurou um tipo de campanha chamada Performance Max, né? Que a Performance Max faz isso até para quem é mais aprimorado. Então, até nos níveis mais avançados de campanha, a gente já hoje coloca um monte de informação ali e ele vai fazendo essa entrega seguindo ali o algoritmo dele, tá? Tem o famoso retargeting, ou remarketing, né? O remarketing é o banner que persegue a gente quando a gente navega por uma coisa. Então, a pessoa passou pelo sítio dos palmitos, começa a receber contato, ou então o cara já entrou em contato no passado com o canal Tours e recebe contato, ou o cara passou pelo Valentim e começa a receber contatos do sítio dos palmitos, né? Então, isso tudo é retargeting ou remarketing. Pessoal, essa é uma configuração um pouco mais avançada, tá? Para a gente fazer esse processo. Mas, geralmente, o retarget é o seguinte, ele não é um tipo de campanha. O retarget é um tipo de público. Então, quando eu estou criando a campanha, eu seleciono que o meu público ele tem um comportamento específico com base na visita a locais, com base numa lista de contato, com base numa visita ao meu site. Então, o retargeting, ele é um reimpacto de público dentro dos canais que o Google permite, que, via de regra, é YouTube e Display. Tá? Então, YouTube e Display são formas de entrega, e o retarget é uma forma que a gente configura o público para impactar esses caras. Tá? Pessoal, eu acho que era isso. Nesse overview que eu falei, tem algum ponto aí que vocês querem evidenciar nisso tudo? Desafio 1, começar. Não ter medo de começar. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Até para vocês ficarem mais à vontade de falar, não gravar.